É o sistema fundamental de suporte à vida. A água é a essência da vida. É tão elementar, embora seja um dilúvio de contradições. A água é muito dura. E é mais forte que um projétil em alta velocidade. O vidro à prova de balas impede a passagem de um projétil calibre 50, mas nós podemos desgastá-lo com um jato d'água. Parece que ela nunca é suficiente. Ele usa 7.500 litros de água a cada 50 quilômetros. Agora vamos descobrir mais sobre a água, em como tudo funciona. Como tudo funciona. Reluzente, intangível, molhada. Nós estamos cercados de água, mas ela ainda é um mistério. Embora a água componha 55% de nosso corpo, por que uma pequena quantidade faz uma pessoa se afogar? Por que os rios são doces, mas os oceanos salgados? Por que o gelo sólido flutua na água líquida? E é mesmo possível tirar água de uma semente? Tudo isso faz parte de como a água funciona. A água é estranha. É preciso uma grande quantidade de água para cultivar uma única maçã e quase 50 vezes mais para obter meio quilo de carne. E há 6 vezes mais água no céu acima de nós do que nos rios sob os nossos pés. Nós achamos que conhecemos a água, mas nosso conhecimento é, bem, um pouco enlameado. Água, ela corta, fatia, vaporiza, gira e jorra. Mas para cada planta ou animal no planeta, a essência da água continua essa: manter-nos vivos. Água, a mais moderna ferramenta de corte. Um paralama de aço, para um modelo exclusivo de motocicleta. E um material com resistência balística, projetado para blindagem à prova de balas e explosões. Estão entre os materiais mais fortes da engenharia, mas hoje são reduzidos a pó por uma das maiores forças do mundo. Esqueça os banhos de espuma e água mineral engarrafada. Este é o Laboratório de Pesquisa de Seattle, da Flow International, líder mundial em corte por jato de água com pressão ultra alta, ou UHP. Mas por que a água corta melhor que um maçarico ou uma serra com lâmina de diamante? Tudo começa de forma muito simples. Uma bomba hidráulica usa água de torneira normal e a pressuriza. Para a água, uma pressão mais alta através de uma abertura pequena resulta em maior velocidade. E pelo que nós lembramos da escola, força é igual a massa vezes aceleração. Velocidade maior significa grande poder de corte. Nós podemos pegar uma fração muito pequena das cataratas do Niágara e concentrá-la num feixe muito pequeno. E isso deve conseguir cortar qualquer material rígido, exatamente como o laser direciona a luz para gerar um raio laser. A água é forçada por essas pequenas aberturas que são aneladas com uma pedra preciosa. Desse modo, não são destruídas pelo jato d'água. Assim como comprimir uma mangueira de jardim com um polegar concentra o fluxo de água pelo bico, concentrar um volume de água através de uma abertura mínima produz isso. Na saída do jato, a água passa mais rápido que qualquer avião a jato com velocidade de Mach 4, 4 vezes a velocidade do som, a uma pressão de 6.000 quilos por centímetro quadrado. Neste momento, são os jatos de água mais fortes do planeta. Mas como a água, o mesmo líquido reconfortante que nós bebemos e em que mergulhamos, corta materiais usados para construir arranha-céus? A resposta é uma das qualidades mais abrasivas da água: erosão, a remoção de material sólido pela força do vento ou água em movimento. A água começa a desgastar a matéria no momento em que ela atinge a terra. Processos de erosão começam com as gotas de chuva batendo na superfície da terra. E quando uma gota de chuva bate no chão, ela exerce bastante força sobre aquelas partículas e pode, na verdade, removê-las. A erosão também ocorre em um rio como este em que estamos flutuando agora. A água tem muita força. É forte o suficiente até para atalhar pedras. À medida que viaja rio abaixo, leva junto pequenas partículas de sedimento que ela pega pelo caminho, varrendo as margens e o fundo, apenas com a força do seu movimento. A prova desse ataque duplo, água e sedimento se deslocando, está em toda a parte. Como nesses grandes desfiladeiros esculpidos pelo Rio Colorado. Alguns têm 1.600 metros de profundidade, o resultado de dezenas de milhões de anos de erosão. De volta ao laboratório. Água de alta pressão sozinha pode cortar materiais duros como o vidro. Mas adicione um pouco de areia fina e ela pode cortar praticamente qualquer coisa. Ao adicionar abrasivo à água, nós aumentamos mais de 100 vezes a sua força.
Um jato d'água de alta velocidade com abrasivo pode atravessar até cerâmica e vidro de balística incrivelmente duros, usados nas mais avançadas blindagens resistentes a explosões. São as características exclusivas da água e como a erosão funciona. O vidro à prova de balas vai parar uma bala calibre 50 a 60 metros. Mas mesmo assim, nós podemos desgastá-lo com um jato de água do mesmo jeito que faríamos com o vidro laminado da janela da nossa casa. A água também perfura a guia de aço sob o material. Na realidade, o único meio de deter a água é com mais água. Uma cuba com 1,20 m de água ajuda a absorver o jato de 3.800 km/h antes dele fazer um buraco no chão. Quais as vantagens de usar a água como ferramenta de corte? Praticamente todas. A água é barata e reutilizável. Ela faz um corte muito preciso. E como trabalha sem calor ou fricção, o fio cortante não deforma o material e nunca fica cego. A água não é nada fraca. Água é adesiva. Embora a água seja fluida, suas propriedades físicas a tornam a espinha dorsal de tudo, desde pequenas células até os sistemas climáticos do mundo. É uma molécula pequena e simples, mas cobre 70% do nosso planeta. É um líquido que esculpe a superfície do planeta e uma substância química eletricamente assimétrica que possibilita a vida. E com o tempo, corta como uma faca. Mas por que ela é tão vigorosa? Como em muitas coisas na vida, a chave do sucesso é manter-se unida. As incontáveis moléculas de água fluem como se fossem uma só, e esse fluxo está diretamente ligado à formação eletroquímica da água. Pode-se dizer que a água é um dipolo. Dipolo significa que a molécula tem um tipo de carga em uma ponta e outro tipo de carga oposta na outra ponta. Então, ela tem uma parte ligeiramente negativa perto do átomo de oxigênio e perto dos átomos de nitrogênio, uma parte ligeiramente positiva. Isso permite que a água faça uma coisa espetacular. Quando está combinada com outras moléculas de água, as porções de hidrogênio se atraem à porção de oxigênio da sua vizinha mais próxima. Então, as moléculas se comprimem juntas. Essa atração, conhecida como ligação de hidrogênio, está no centro das propriedades surpreendentes da água. Ela torna a água forte o suficiente para possibilitar a estrutura dura, porém fluida, de plantas e animais. A estrutura molecular de H2O também possibilita uma transformação milagrosa. Quando a água congela e se solidifica, as ligações de hidrogênio formam uma estrutura cristalina, com muito espaço vazio por dentro. Diferentemente de quase todas as outras substâncias conhecidas pelo homem, ela fica menos densa quando sólida do que quando líquida, confundindo a física tradicional. O resultado? Gelo flutua na água. Por causa disso, quando nós congelamos um corpo d'água, ele congela de cima para baixo, não de baixo para cima. Se o gelo não flutuasse, se a água ficasse mais densa quando congelada, nossas lagoas, lagos, oceanos e rios iriam congelar de baixo para cima e, por fim, iriam ficar sólidos, então muito menos propícios à vida. A ligação de hidrogênio possibilita a vida como nós conhecemos, mas dependendo do volume, por causa dessa ligação, é preciso muito calor, fornecido por um forno ou pelo próprio sol, para elevar a temperatura da água em até 1 grau. Esta habilidade de absorver calor é conhecida como capacidade térmica. A água, na verdade, tem a segunda maior capacidade térmica entre todas as substâncias comuns na superfície terrestre. A amônia é a única substância comum com capacidade térmica mais alta. Por isso, nós usamos a água para resfriar nossos motores de combustão interna, nossas usinas elétricas e o corpo humano. A evaporação do suor mantém nossa temperatura regulada. E de forma semelhante, um dos motivos da mudança de estações ser gradual e não abrupta é que a água absorve o calor e o libera bem lentamente. Então a água no planeta ameniza a mudança de estações. Os oceanos profundos e azuis absorvem a energia solar como o teto de um carro escuro num dia de sol. Agindo como um aquecedor planetário, circula correntes de água, correntes de ar e precipitações. O sol faz a água evaporar, desde gotas de orvalho até córregos, lagoas, oceanos e lagos. A água vaporizada sobe, esfria, forma nuvens e, por fim, condensa em gotas de chuva ou flocos de neve. Ela volta para a Terra
E, de um jeito ou de outro, se infiltrando nos lençóis d'água ou escoando na superfície de lagos ou córregos, na prática toda a água um dia acaba voltando para o oceano.